tudo bem com vocês? A paz de nosso Senhor Jesus. Sou Edna Maria, do canal Estações da Vida. Estou eu aqui após uma noite escura que cedeu lugar a uma bela manhã de outono. Embora esteja um vento assim, né, mas é uma bela manhã de outono. Ontem, quando saí no quintal, a noite estava bastante escura. Mas quando olhei para o céu, me deparei com um cenário encantador. As estrelas, a natureza, né? Sempre nos dando as boas-vindas, né? Que seja pela manhã, que seja à noite, né? Mas a natureza, ela é sempre bela e encantadora. Então vamos fazer um momentinho de oração. Vem, Espírito Santo, dê-nos sabedoria e discernimento, enfim, tudo o que precisamos, que possamos receber da parte de Deus nesse momento de reflexão e oração. Amém. Então, meus queridos e minhas queridas, quando trago a questão da noite escura, que presenciei ontem à noite, me reporta a algumas situações de nossas vidas, parecidas, né, com a noite escura, onde muitas vezes não enxergamos o caminho que precisamos trilhar. São as dificuldades, as ansiedades, medos e desesperos. É a noite escura da alma, como traz João da Cruz. Em seu poema, né, João da Cruz traz a noite escura, né, da alma em seu poema. Paulo Apóstolo, ao que me parece, passou também por muitas noites escuras. E o próprio nosso Senhor, vemos ele no Jardim das Oliveiras, né? E ali ele sua sangue, né? Em meio às orações, né? E já sabendo da sua morte iminente, ele se sentindo totalmente só por pessoas humanas, né? Porque Deus, o Pai, sempre estava com ele, né? Sempre está com ele, né? Mas tudo isso nos convida a, a pensar, a refletir nessas noites escuras que muitas vezes passamos. Então, agora, nesse momento, eu convido-vos a acompanharem a leitura da Carta de Deus para nós, que é a Bíblia, né? Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo de 16 a 20 e o 30. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições dos nossos pais. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar a vós, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Então, nós acompanhamos aqui, né, a leitura do que Paulo estava passando naquele momento, né? Diante das perseguições, das afrontas, das prisões, né, por causa que ele proclamava, que ele anunciava o nome de Jesus, né, e o seu reino, né, e o nosso reino.
creio que Paulo passou por muitas noites escuras da alma, mas ele permaneceu firme no Senhor. No versículo 11, versículo que antecede o que eu li, traz que o próprio Senhor Jesus se aproximou de Paulo e disse, numa desses momentos em que ele estava preso, tem confiança, como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Então, diante das mentiras e injustiças, perseguições, processos talvez, justiça como Paulo foi perseguido, e perdas, perdas de pessoas queridas, que às vezes eu me lembro, eu me recordo, de algo que aconteceu comigo, quando a minha uma tia que eu tinha, que eu praticamente havia morado parte, da minha infância com ela, na casa dos meus avós, quando ela veio a falecer, eu me recordo, assim, não, a noite não me recorda muito como estava, se ela estava muito escura, mas creio que ela estava uma noite escura, Lá, geralmente a noite é escura. E eu percebi ali, em meio àquela noite escura que estava dentro de mim, aquela noite escura que estava lá fora, vinha de encontro à minha noite escura. Então aquilo era muito triste, sabe quando você tá com um sentimento que você não dá nome, a uma pessoa querida que acaba de falecer. Então aquilo ali muitas vezes nos tira a perspectiva do dia seguinte, de dias melhores. É como se a nossa vida estagnasse ali naquele momento. É uma tristeza que a gente não consegue dar nome. E eu creio que muitas pessoas já passaram por isso, ou está passando, mas o que eu gostaria de trazer, que são verdadeiras noites escuras da alma, como traz João da Cruz, E nesse momento busquemos, primeiro, a intimidade com o Senhor. E entreguemos nossos sofrimentos, falta de sentido da vida e fardos pesados, que entreguemos ao Senhor. Porque ninguém melhor do que Ele para entender as nossas noites escuras da alma. Porque Ele próprio já passou por isso, pela vida humana, Ele sabe o que é esses sentimentos. Então que nós possamos entregar nesses momentos de sofreres, de dores na alma, ao Senhor, porque Ele vai nos dar o suporte, o socorro para essas horas. Ele vai nos ajudar a carregar os nossos fardos. E acreditemos que Ele pode nos dizer também, como disse com Paulo, tenha confiança. E também Ele pode nos dizer, não se desespere. Porque Ele mesmo nos disse um dia, lá em sua palavra, Ele nos disse que no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu e nós, com Ele também, nós venceremos as dificuldades, as mazelas da vida, as perseguições. Nada disso, como diz na palavra de Deus, nos separará do amor de Cristo. Também me recordando do versículo 28 de Atos, aliás, do capítulo 28 de Atos, e versículo 30 que traz: Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos que o procuravam, proclamando o reino de Deus e ensinando ao que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem impedimento. Vocês estão percebendo? Nota-se que ninguém conseguiu tirar a vida de Paulo enquanto o Senhor não o permitiu. Pois a palavra final é de Deus em nossas vidas.
não entreguemos, aliás, se entregarmos a nossa vida a Ele, não podemos desconfiar que Deus não está presente em nossas vidas. Não é verdade. Ele está sempre presente, né? Então, que entreguemos nossa vida sempre a Ele e não precisamos nos preocuparmos. Não tem necessidade de nos preocuparmos. Apenas façamos o melhor, né, que é a nossa parte, que devemos fazer sempre, e o Senhor fará a dele. Ele sempre fará a parte dele. Não tenhamos medo, né? Confiemos sempre no Senhor. E descansemos, né? Descansemos nossa alma, muitas vezes triste e fatigada. Descansemos no colo do Senhor. Busquemos a sua face todos os dias, que o Senhor não vai nos abandonar em momento algum, em meio às noites escuras da alma. Então, elas se dissiparão, né, diante da luz da fé e da esperança. Então, vamos fazer um momento de oração. Aliás, vou deixar esse momento de oração para depois. Vou contar uma historinha para ilustrar, né, essa reflexão que acabei de fazer. Essa historinha é dos índios Cherokee, não sei se é assim que se pronuncia, né? É sobre o ritual da passagem, ou seja, a transição da fase da juventude para a fase adulta dos jovens da aldeia, né? Então, para que um jovem se torne homem, é necessário ter um ritual da passagem. E nenhum jovem que passou por esse ritual pode contar a ninguém o que aconteceu na noite daquele, né, daquele ritual. Então vamos acompanhar aqui um jovem, né, que ele, em um determinado dia, na tribo, ele foi levado pelo seu pai, né, para a montanha do ritual, né? Então ali ele deveria passar a noite todinha sozinho, com os olhos vendados, sentado em um tronco de madeira. Então, naquela noite, né, aquele jovem, ele passou por todos os, sabe, aquela sensação de estar só, né, de barulhos da mata, da floresta, que chegavam aos seus ouvidos, e se viesse um bicho feroz, poderia devorá-lo ali, e ele sem enxergar nada, apenas ouvindo os sons, aqueles sons, né, da floresta, da noite, que muitas vezes, né, ele até se estremecia. E ele não podia tirar de maneira nenhuma a venda dos olhos. Ele tinha que permanecer ali até que os primeiros raios da manhã tocassem o seu rosto. Então ele permaneceu firme. E nos primeiros raios da manhã veio aqueles raios, né, no seu rosto, e ele tirou a venda dos olhos. Então, quando ele tirou a venda dos olhos, que ele olhou para o lado, o seu pai estava ali, sentado no tronco com ele. Nossa, certamente foi uma alegria imensa. Ele abraçou o pai, certamente, né? Feliz de ver que o pai não o havia abandonado, né? A mesma coisa somos nós, meus queridos e minhas queridas. Muitas vezes nós não conseguimos ver, enxergar com os olhos espirituais, mas o nosso pai está sempre ao nosso lado, como aquele pai sentado no tronco ali, né, ao lado daquele jovem. Deus também, ele está sempre ao nosso lado, diante das nossas noites escuras, em que nós não vemos nada, em que nós não enxergamos nada, mas sentimos medo, apreensão, e às vezes a gente não tem nem palavras para desabafar com alguém, a gente não consegue. Então, que nós possamos refletir nessa história e pensar nos momentos difíceis. O Pai está comigo, o Pai está aqui. E eu acredito piamente que quando fecharmos os olhos para essa existência e abrirmos os nossos olhos para a eternidade, nós vamos entender, vamos enxergar e perceber o quanto o Pai estava conosco ao nosso lado
em meio às dificuldades, às mazelas da nossa vida. Então, meus queridos, vamos fazer um momentinho de oração, né? Aqui. Senhor, diante das noites escuras da nossa alma, que o Senhor venha trazer luz para dissipar as regiões sombrias que ainda podem existir dentro de nós, que a esperança renasça em nossos corações diante do brilho de sua luz. Senhor, visita todas as pessoas que estão passando por provações, medos e injustiças, e que elas possam ser levantadas, tiradas do fundo do poço da tristeza e da desilusão. Aproveito esse momento também para te agradecer por nos visitar nesse momento de oração, pois o Senhor mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, eu estarei no meio de vós. Então é isso. Agora me despeço de vocês, né? Um feliz dia para todos. Que o Senhor nosso Pai cuide de cada um de nós. E em meio às noites escuras da alma e de todos os perigos que nos cercam. Então é isso. Que Deus abençoe a cada um. Um feliz dia.